A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Anderson Teixeira. Estamos passando aqui para deixarmos mais um ponto de reflexão dentro das Escrituras Sagradas. Nesta feita, traremos esse ponto de reflexão no livro de Apocalipse, capítulo 2, do verso 1. E a epígrafe do nosso texto está se referindo à primeira carta à igreja de Éfeso. João, ele recebe 7 cartas para distribuir as 7 igrejas que estão na região da Ásia, estavam na região da Ásia Menor, atual Turquia. Esta região fazia margem ao Mar Egeu, certo? Esta cidade de Éfeso era uma grande cidade com cerca de 500 mil de habitantes. Um importante polo mercantil, pois Éfeso se tornou a principal cidade da Ásia Menor. Ela era ainda o centro de culto a Diana, também conhecida como a deusa de Éfeso. Diana tinha um templo muito grande erigido à deusa Diana nessa cidade. Essa cidade era um polo mercantil muito grande. Essa cidade era uma cidade bem abastecida e também conhecida como a deusa dos Efésios. Diana era conhecida como a deusa dos Efésios. Tinha um grande altar erigido a Diana, e também cujo templo era considerado a 7ª maravilha do mundo antigo. Ou seja, esse templo erigido e ofertado a Diana, essa suposta deusa, ela era um templo muito grande que passou a ser considerado como ficou sendo a 7ª maravilha do mundo da época, né? Então, essa cidade, o evangelho chegou a essa cidade dominada pelo paganismo por intermédio de Priscila de Áquila. O evangelho chegou na cidade de Éfeso por meio de Priscila e Áquila, que eram colaboradores de Paulo, do apóstolo Paulo, na obra, certo? Então, este casal cooperou muito com Paulo na obra missionária. Muito amigo do apóstolo Paulo eles eram, que acompanhou Paulo na sua segunda viagem missionária também. Essa cidade, né? Vamos lá. João escreve e vai escrever dizendo, ele recebe do Senhor e ele escreve à igreja. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho. Conheço as tuas obras e o teu trabalho. O Senhor mostra que conhece as obras da igreja de Éfeso e o trabalho da igreja, certo? O Senhor conhece as obras da igreja, mas conhece os trabalhos também. E a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusesse à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. O Senhor conhecia as obras da igreja, o trabalho da igreja incansável, em combater o erro, em lutar pela sã doutrina, pelo ensinamento, pelo verdadeiro ensinamento das Escrituras, né? E o Senhor diz mais à igreja: e sofres, e tens a paciência, e trabalha, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Ou seja, o Senhor conhecia o trabalho da igreja, que trabalha avidamente para combater o erro, para preservar e honrar o nome do Senhor, aonde ela estava domiciliada. Esta igreja era uma igreja pujante, uma igreja que tinha força e vigor para combater o erro. Mas aí, infelizmente, o Senhor vai trazer alguma coisa. Ele vai falar alguma coisa contra a igreja. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor.
A igreja abandonou o primeiro amor. Nessa luta incansável de combater o erro, nessa luta, nessa ação vigorosa de trabalhar, de levar o nome do Senhor adiante, de anunciar o nome do Senhor, de guardar aquilo que é puro, a ortodoxia, né? Ela deixou o seu primeiro amor, começou a se afastar do seu primeiro amor, começou a deixar a preocupação com as almas, com as vidas, com os necessitados, com aqueles que estavam em volta, deixou de praticar porque a obra da piedade, né, que era o amor praticado com os necessitados, com os pobres, com aqueles que de fato, ainda que combatesse o erro, mas tinha que ser mais maleável ao ponto de não perder também. É tipo assim, o Senhor, ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador, certo? Ele aborrece o pecado, mas ama o pecador. Então, a gente pode lutar para combater o erro, mas todavia lutar para segurar as almas na presença do Senhor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Olha o que o Senhor está dando, o conselho que ele dá à igreja. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Os irmãos de Éfeso odiavam as obras dos nicolaítas, e o Senhor está dizendo, ó, tu odeias as obras dos nicolaítas, eu também odeio. Quem eram os nicolaítas? Segundo a tradição, vai dizer que os nicolaítas são aqueles que descendem, né? São discípulos de Nicolau, que era que chegou a ser um diácono da igreja de Atos dos Apóstolos, quando escolheram ali, fizeram a eleição dos diaconatos, escolheram 7 diáconos para servir a mesa do Senhor, para trabalhar, e aí um deles era chamado de Nicolau. E dizem que, segundo os historiadores, vai dizer que esses nicolaítas são discípulos de Nicolau. E esses discípulos de Nicolau, eles atestavam, aceitavam que se... o ensinamento de que não tinha problema para participar das coisas oferecidas aos ídolos, não tinha problema comer das coisas oferecidas aos ídolos, beber das coisas oferecidas aos ídolos, não tinha problema algumas orgias, né, práticas sexuais, que eram eles achavam que essas coisas não tinham problema, e eles aplicavam esses falsos ensinamentos, queria aplicar dentro da igreja. Só que a igreja de Éfeso não aceita esses falsos ensinamentos, diferentemente da igreja de Pérgamo, que o Senhor exorta a igreja de Pérgamo para que ela combatesse os ensinamentos que eram ensinados por aqueles que traziam as doutrinas praticavam as doutrinas de Balaão, né? Trazendo falsos ensinamentos para dentro da igreja, e não só de Balaão, mas como dos nicolaítas, né? A igreja de Pérgamo aceita os ensinamentos dos nicolaítas, diferentemente da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso combate os nicolaítas, combate o falso ensinamento, combate a heresia, né? A igreja de Pérgamo, pelo contrário, já não tem tanta força assim para combater. Eles estão parece que mais fracos nesse sentido. E eles deixaram lá os ensinadores das doutrinas de Balaão, dos nicolaítas, entrar na igreja. E o Senhor vai chamar a atenção dos irmãos de Pérgamo. Mas aqui ele elogia os irmãos de Éfeso, dizendo, olha, porém tens aí... Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus fala, as quais eu também odeio, né? Vocês combatem, tá certo, continue combatendo. Eu também odeio o que eles ensinam aí, tá errado, né? E tanto que ele vai chamar a atenção dos irmãos de Pérgamo lá, para os irmãos tirar aqueles ensinamentos, não deixar que esses ensinamentos dos nicolaítas continuasse sendo proliferado dentro da igreja. Aqui a igreja de Éfeso, ela vai receber uma nota positiva do Senhor, mas em contrapartida o Senhor vai ter que chamar a atenção dela e mandar que ela voltasse lá atrás e abraçasse novamente o amor que ela tinha deixado lá atrás. O amor,
pelas almas, né, que ela tinha deixado lá atrás. Essa coisa tão ávida de querer combater o erro fez com que elas se tornassem tão rígida. Tem igreja, irmãos, hoje, na atualidade, que para combater o erro tem se tornado tão rígida que às vezes no ofício de combater o erro, eles acabam jogando as pessoas para fora, acabam não sendo tão maleáveis com respeito às almas e acabam jogando pessoas para fora, pessoas que têm chamado o Senhor, que precisam só ser instruídas, orientadas, mas eles acabam afastando essas pessoas do Senhor. É o exemplo da igreja de Éfeso, que tinha largado o seu primeiro amor, e o Senhor está dizendo, ainda dá tempo de vocês se arrependerem e abraçarem o primeiro amor que vocês deixaram lá atrás, né? E essa igreja, ela estava também dentro de um contexto de idolatria, e a região de Éfeso tinha muita idolatria, muita coisa errada, e eles eram rígidos. Mas porque eu acho que até porque essa igreja foi pastoreada por João também, chegou a ser pastoreada por João, mas essa igreja agora tinha abandonado seu primeiro amor. E um dos conselhos que o Senhor dá para esta igreja é: volta-te atrás e lembra-te do teu primeiro amor. Lembra-te onde tu deixou lá o teu primeiro amor lá atrás, pega novamente e traga ele. Porque não podemos pregar o evangelho sem o amor de Cristo, porque foi por meio do amor que o evangelho passou a existir. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu-nos o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. E Jesus é a expressão do amor de Deus, né? Então temos que saber que o evangelho não existe sem amor. O evangelho sem amor não passa de palavras frias, sem sentido. Amém?